O assunto é a reforma da Previdência. Faz 5 anos que ela foi conhecida como nova Previdência, como reforma da Previdência, e ela entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, ou seja, na semana que vem ela completa 5 anos. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com um advogado especialista em direito previdenciário, que é o Dr. Tiago Pavlik. E aí, doutor Tiago, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente novamente. Tudo bem, é um prazer estar aqui essa tarde. Estou à disposição para falar desse assunto tão relevante, né? Que em 13/11/2024 completa 5 anos. Então, doutor, vamos falar assim, porque o que mudou? Mudou muita coisa, né? Então tem coisas que a gente precisa destacar. Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi uma coisa assim que, né, a idade mínima e tanto as regras de transição e como é isso que está agora, como não está, a gente tem vários pontos. Foi grande. A gente tem vários pontos que merecem destaque, né? É claro que aqui eu só vou pontuar alguns específicos, mas assim, toda reforma da Previdência, ela vem sob o argumento de manter o equilíbrio financeiro, né, do Estado, enfim. E o que acontece? O que se traz em discussão é se as regras são de fato justas, né? Então as regras que estão sendo trazidas pelo legislador são justas com o segurado, que é o que mais vai sofrer com essa questão. Sim. E a gente observa um ponto muito relevante e que não chama tanta atenção da maioria das pessoas, é a mudança da base de cálculo do benefício previdenciário. Antes de 13/11/2019, era possível ter 100% da média contributiva. Então, o que acontece? Na realidade, tinha um descarte dos 20% menores salários e isso melhorava a média contributiva. Então, quando o segurado ia pedir a aposentadoria, automaticamente o INSS descartava os 20% menores salários de contribuição. Então, não eram necessariamente os últimos. Não, eram os menores. Eram os menores salários. Desde o primeiro, do meio e do Exatamente. final. Estando no período desde julho de 94, que é quando foi implementado o Plano Real, até a data do requerimento, tinha o descarte dos 20% menores salários. Com a reforma da Previdência, esse descarte, ele não acontece mais automaticamente. Então, é 100% da média utilizado na base de cálculo. Então, qualquer salário que a pessoa teve ruim ao longo da vida contributiva, contribuiu no mínimo, enfim, isso reduz a média contributiva. Então, isso as pessoas acabam não tendo conta. Então, só a base de cálculo já prejudicou o segurado no que toca à renda, sem falar nas regras propriamente ditas, né? Antes, para se ter 100% da média, o segurado homem precisava ter 35 anos de tempo de contribuição, por exemplo. Hoje precisa ter 40 anos de tempo de contribuição. Então, isso faz com que o salário de benefício também seja prejudicado, tá? Agora, a gente, né, falando desses 20% e tal, por que o senhor acha que as pessoas não percebem? Porque o INSS acaba não contando isso para eles? É porque acaba se levantando muito, criou-se idade mínima, a regra de transição é mais prejudicial, eu não vou ter direito. Mas o que acontece é que mesmo... Se preocupa com outras coisas. Com outras coisas, com os dados mais aparentes, que é mais midiático. Só que mesmo implementando o requisito para aposentadoria, é oportunizado o acesso ao benefício previdenciário, mas com um valor menor. Então, essa é a grande questão. Por isso a importância das pessoas que estão aí em casa de elaborarem um planejamento previdenciário. Antes de 13/11 já era super interessante fazer um planejamento previdenciário, mas depois da reforma da Previdência isso é importantíssimo, porque no planejamento previdenciário a gente consegue se beneficiar de um artigo que veio com a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, como eu falei, esse descarte, ele não é mais automático dos 20% menores salários. Mas tem um artigo lá que autoriza a exclusão desde com requerimento específico. Então, o segurado vai procurar um profissional especializado, onde vai fazer um cálculo da sua média contributiva e, sendo vantajoso, pode-se excluir alguns salários de contribuição que venham a prejudicar a média. Mas isso o INSS permite?
Isso ele permite, desde que faça um requerimento específico, requerendo a exclusão de determinados períodos. O que tem que se ter noção é de que, se esse período é excluído, ele não pode ser utilizado mais para nenhuma finalidade. Então, por exemplo, eu estou excluindo o período de 94 a 95, mas eu não posso depois pegar uma certidão de tempo de contribuição e levar esse período para o regime próprio, para um serviço público, por exemplo, porque se excluiu, objetivando melhorar a renda do INSS. Tá, então, mas agora deixa eu entender. Quando eu falo excluir, eu estou excluindo esse tempo ou eu estou excluindo esse salário que eu tive durante esse período? Exclui-se tudo. Então, Então, na realidade, a pessoa tem que já ter preenchido os requisitos para implementar a aposentadoria e ter um tempo adicional. Esse tempo adicional, ele é excluído e às vezes melhora a renda, tá? Mas aí, nesse caso, o profissional o profissional, no caso, advogado previdenciário, ele, junto com o beneficiário, ele pode escolher qual período ele quer? Isso, escolhe-se. Então, monta o planejamento previdenciário, vê como é que ficou a renda pós-reforma da Previdência. Usa-se, salvo engano, o artigo 26 da Emenda Constitucional 103, exclui-se os artigos, as contribuições que eventualmente estão prejudicando e faz uma nova média. Essa média, se bater o tempo de contribuição, vamos supor que ainda seja 35 anos, mais o pedágio, implementa os requisitos para a aposentadoria, tá? Então, isso é um pulo do gato. Uma outra alternativa bem interessante para quem está em casa é, porventura, recolher em atraso e fugir da reforma da Previdência, né? Como dá para fazer isso? O recolhimento em atraso, porque o que acontece? Toda atividade remunerada tem que ter uma contribuição previdenciária. Deu uma palestra, deu um curso, vendeu Avon, Natura, enfim. Tem que ter uma contribuição previdenciária. Então, se o segurado comprova que trabalhou e não recolheu, lembrando que o INSS é um seguro social, ele não é um banco. Então não basta bater ali na porta do INSS, eu quero contribuir do período tal a tal. Não, ele tem que ter provas da atividade, uma por ano, no mínimo, a jurisprudência entende. Tendo uma prova por ano, pode até complementar com prova testemunhal, e aí recolher em atraso. Lembrando que essa prova tem que ser contemporânea aos fatos. Então, eu não posso ter uma prova datada de hoje para provar um recolhimento em atraso lá de 1900 e bolinha. Então, tem que ser um documento assinado e datado lá de trás. Recolhendo em atraso, a gente consegue invocar o direito adquirido e se encaixar numa regra mais vantajosa, talvez até antes da reforma da Previdência. Tá? Agora tem muita gente assim, eu já ouvi muita gente assim, será que se eu fizesse uma revisão, né, eu pedisse para um recálculo, isso é possível hoje? No dia a dia da advocacia previdenciária, a gente observa que muitos clientes acabam batendo no escritório, eu nunca fiz revisão, quero fazer uma revisão. Mas não é assim, não é todo mundo que tem direito à revisão, né? Lembrando que o que a gente tem que levar em consideração? Passou 10 anos da minha aposentadoria? Não passou. Logo, eu posso revisar o benefício. Agora, se tem direito ou não, só o planejamento, só o cálculo é que vai dizer se houve algum erro de cálculo na concessão, se algum período não foi considerado, ou, por exemplo, o segurado trabalhava em condições especiais, tá? Trabalhava com exposição a agente biológico, era enfermeiro, técnico de enfermagem, ou trabalhava com radiação ionizante, ou manuseava pérfuro cortantes, enfim, provando que a atividade é especial, esse tempo ele é valorado. Então, é possível aplicar fator multiplicador de 1,2 para a mulher e 1,4 para o homem, aumentando em 20%, em 40% o tempo trabalhado. Só que essa atividade especial só pode ser exercida para haver essa majoração de tempo até a data da reforma. 13/11/2019. Então, você que está em casa, faz uma reflexão. Se teve atividade especial até 13/11/2019, então teve algum contato com algum agente nocivo, não precisa ser ele exclusivamente biológico, pode ser químico, físico, pode valorar o tempo e antecipar a aposentadoria ou melhorar a base de cálculo ou até revisar o valor do benefício. Porque se o segurado tinha atividade especial, não foi considerado no momento da concessão e não passou os 10 anos da concessão, eu posso revisar e ter essa vantagem pecuniária. Tá? Agora, aquela pessoa, doutor, que se aposentou e ela continua trabalhando, carteira assinada,
esse indivíduo, ele pode pedir uma revisão, assim, vamos supor, assim, porque agora ele ganha mais do que ele ganhava quando foi feito o cálculo da aposentadoria dele. Ele pode fazer essa revisão? Não pode. O STF já definiu... Nem antes desses 10 anos? Não, nem antes desses 10 anos. O STF já definiu a impossibilidade acerca da desaposentação, que é utilizar na base de cálculo as contribuições vertidas após a concessão da aposentadoria. O STF entendeu que, com base nos princípios do direito previdenciário, da universalidade, solidariedade, os ativos acabam sustentando os inativos. Então, todo aquele que exerce atividade remunerada tem que ter contribuição previdenciária e não pode se beneficiar depois da concessão desse benefício. A gente tinha bastante expectativa nessa tese, mas a gente sabe que muitas vezes as decisões são mais políticas do que jurídicas e tudo mais. E no caso de pessoas que são aposentadas por invalidez, né? Teve uma mudança existe forte. A probabilidade dessa desaposentação? Também não. Mesmo que ele comprove que ele está apto? Não, sim. Se está apto ao trabalho, sim. 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 Aí ele consegue. Porque ele é um benefício precário. Então, a aposentadoria por invalidez ela não é um benefício permanente, que a gente chama, ele é um benefício precário, que ele pode ser revisado por meio de uma perícia que venha a ser convocada, se ele se sentir apto ao trabalho, ele pode requerer junto à autarquia, ter o benefício cessado e continuar contribuindo e pedir um benefício lá na frente. Tá. Quando o senhor fala que ele pode, porque assim, ele se aposentou, ele está recebendo a aposentadoria dele, mas ele é aposentado por invalidez. E aí ele se sentiu apto. O próprio apto. INSS... ele pode pedir uma revisão ou não? Ou só a pessoa que O INSS, corriqueiramente, a depender da idade do segurado, pode acionar por uma perícia de reavaliação, em decorrência da precariedade do benefício. Entendi. Agora, se ele se sentir apto, ele também pode requerer isso. Falando de aposentadoria por invalidez, que a gente tem que destacar, que foi com a reforma da Previdência também, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez era 100% da média. E isso era um benefício bom. Com a reforma da Previdência, larga-se de 60% dessa média. Então, reduz bastante o valor do benefício. Então, muitas pessoas que estão em casa e que nos buscam no escritório falam, eu estou doente, quero me aposentar por invalidez. Cabe o alerta. O benefício vai ser bem menor do que o esperado, em decorrência disso. Então, muitas vezes é mais vantajoso o segurado ficar em auxílio doença, que não teve mudança legislativa em 13/11/2019, onde o salário de benefício é 91%, quase 100%, do que ir para uma aposentadoria por invalidez, que dependendo do tempo de contribuição que o segurado tenha, pode ser que seja 60%. Exatamente. Então, isso é uma outra questão preocupante, né? Porque protelando também a implementação dos requisitos para a aposentadoria, a gente sabe que as pessoas vão acabar buscando o sistema muitas vezes porque estão doentes, né? Ainda não implementaram os requisitos e acabaram sendo acometidos por alguma patologia. E aí, quando forem pedir o benefício de aposentadoria por invalidez, vão se deparar de um benefício muito mais aquém do que eu imaginava. E além de tudo, se pensar bem, né, doutor, é bem injusto, né? Porque alguém que se aposenta por invalidez é porque ele ficou com alguma sequela por algum problema, ou um acidente de trabalho, ou um acidente corriqueiro do dia a dia, ou um acidente de carro. E aí é nesse momento que ele vai precisar de fisioterapia, de remédio, de um monte de coisas, e ele, nesse caso da invalidez, pelo menos precisaria, ele precisaria esse caso da invalidez, 100%, né? Eu entendo também que era um caso que deveria ter sido mantido 100%. Né? Porque aquele que se aposenta por ele já está numa vulnerabilidade social, né? De contribuição, tudo bem. Eu sou aposentada por tempo de contribuição desde 2016 e continuo trabalhando, mas eu estou saudável, eu consigo, claro, fazer tudo que eu faço. Mas aquela pessoa que ela está aposentada por invalidez é porque realmente ela não pode mais trabalhar. Exato. A gente tem uma questão interessante para quem está aposentado por invalidez, que é o adicional de 25%, que é a chamada grande invalidez. Então, o segurado que é aposentado por invalidez e não consegue exercer os atos da vida cotidiana, aí o que seriam os atos da vida cotidiana? Amarrar um sapato, tomar um banho, se alimentar, precisa de ajuda de terceiros, ele tem direito a um adicional de 25% no seu benefício, tá? Então, que aí seria, teoricamente, para ele pagar alguém que o cuidasse. Isso. Mas ele precisa comprovar esse cuidador? Precisa comprovar que ele tem o cuidado de terceiros e que ele não consegue exercer os atos da vida civil. Então, tá certo.
Doutor Tiago Pavlik, advogado previdenciário, advogado especialista na área previdenciária. Esquecemos de falar alguma coisa? Ou demos conta de da tudo? Base de cálculo, a pensão por morte mudou bastante também, né? Então o beneficiário também foi bastante prejudicado, porque O beneficiário, como você diz, é o viúvo ou a viúva? Isso. Antes era 100% da média e agora é 50% da média, aumentando, acrescendo 10% por dependente. Então, se o falecido deixou uma viúva apenas, ao invés de ela ganhar 100% do benefício que ela ganhava, que ela ganharia, ela vai ganhar 60%, 50% da cota familiar, mais 10% por dependente. Agora, aquela pergunta que não quer calar, né? Uma mulher que deixou de trabalhar para cuidar da família, o marido morre e ela vai viver de quê, né? Isso. Com esses 60%. Com esses 60%. Quer dizer, 60% se ela tiver dependente, né? Porque se ela não tiver Mas aí o dela já conta como ela, né? Então Sim, ela, 50% seria por cota 50%, familiar, mais 10 por ela. Mas mesmo assim, né? E aí tendo um filho 70, e aí, por exemplo, o filho já é maior, enfim, a cota não vai para ela, passa para 60, não mantém os 70 para ela, tá? Sim, sim. É assim que funciona hoje. Exatamente. Aí você fica pensando, né? Quanto que essa mulher vai, né? Dependendo do salário do marido, sei lá, R$3.000, ela recebe a metade mais 10%. Então por isso, para encerrar minha fala, destacar de fato a importância de conhecer a legislação previdenciária, né? Quando a gente fala de previdência, a gente sempre está falando de datas, e vão mudando datas ao longo dos anos, e no direito previdenciário tem o princípio do tempo rege ato. Então é aplicável sempre a legislação à época do trabalho. Então implementou os requisitos, vai ter a legislação à época lá de trás. Então se o segurado lá que está nos ouvindo em 13/11/2019 tinha direito à aposentadoria e não pediu o benefício, ele consegue ter o direito com todas as regras vigentes antes da reforma da Previdência. Quando anunciou-se a reforma da Previdência, o escritório bombava assim, que todo mundo com medo, eu vou pedir o benefício porque senão vai baixar minha renda. E não tem nada a ver, porque quem tem direito adquirido não é afetado, né? Sim, sim. Então, se você tem tempo rural, tempo especial, trabalhou e não recolheu, tem algum período de carteira de trabalho que não está constando no CNIS, que é o documento oficial do INSS, busque um especialista de sua confiança, monte um planejamento previdenciário. Mesmo quem não tenha essas atividades, a importância de montar um planejamento previdenciário, porque por questões às vezes de dias muda completamente o valor da renda. Então a gente tem que pensar nisso como um investimento, né, na carreira e na longevidade. Com certeza. A gente acha o Dr. Tiago Pavlik aonde? Nosso site é www.cmp Casa Macaco Pato e Prev de Previdência, o V mudo ao final.com.br. Adorei essa Casa Macaco. O nosso escritório hoje é o maior do estado, especializado na área, e a gente está à disposição para atendê-los, quem tiver dúvidas. E nas redes sociais também, né? Isso, meu Instagram é Tiago Pavlik e o Thiago do escritório... com TH, né? Tiago com TH, é Pawlick, e o do escritório é CMP Prev Advocacia Previdenciária. Então tá bom, doutor Tiago, obrigada e até a próxima, com certeza. Com certeza. Porque a Camila sempre traz pautinhas boas pra gente e é sempre bom trazer essa luz, né? Porque a gente fala muito em previdência, mas como o senhor mesmo falou, no começo o senhor falou, sempre muda alguma coisa, está sempre mudando alguma coisa e as pessoas precisam ficar ligadas. Com certeza. Obrigada, até a próxima. Muito obrigado.